Mãe. Por que não chama pai? Não chama mãe. Eu protesto. Não, os pais ficam contentes que as crianças chamam a mãe, né? Ah, chama a mãe, vai lá você, resolve o problema. Irmãos amados, nesta noite nós vamos estudar um pouquinho o capítulo 6 do livro de Daniel. E é um capítulo bastante longo, então não vou estar lendo agora, mas acho que muitos de nós já conhecemos bem essa história, né? A história de Daniel na cova dos leões. Pelo menos em alguma escola dominical da nossa vida nós já ouvimos sobre isso, né? Mas queria pensar com os irmãos sobre qualidades de um crente no exílio. Na verdade, Daniel e alguns hebreus foram levados cativos lá de Judá para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. E esses jovens foram treinados para servir o rei. O rei pediu que se escolhesse no meio dos hebreus jovens de bom porte físico, de boas famílias, para que fosse lá para a Babilônia serem treinados para servirem diretamente ao rei. Então entre eles foi Daniel e seus amigos, que a gente decora o nome deles depois que eles mudaram o nome na Babilônia, né? Que é mais fácil falar Sadraque, Mesaque e Abidnego do que, como é que fala? É muito complicado, assim, Misael, Azarias. Bom, então a gente fica com o Daniel e com o Sadraque, Mesaque e o Abidnego, né? E foram jovens que viveram no exílio. O que é viver no exílio? É viver fora da sua terra, é viver fora da sua pátria, né? E a gente imaginar, por exemplo, a gente é brasileiro e está vivendo em outro país, de repente, não escravos, mas dá para imaginar o que é viver fora, em outra cultura, longe da sua casa e etc. Mas, quando a gente pensa na gente como crentes, andando nesse mundo do nosso Deus, a gente vive nessa terra confessando sempre que não é a nossa terra, que nós estamos esperando uma pátria superior, uma terra que habita justiça, nós estamos aguardando a nova Jerusalém. Então, a caminhada dos crentes na terra, simbolicamente falando, nós também não somos dessa terra, né? Estamos de passagem aqui e aguardamos uma outra terra, mesmo porque o curso desse mundo e o príncipe desse século leva esse mundo a viver uma filosofia totalmente diferente dos crentes que amam a Deus e a Bíblia. Então é interessante que, né, a gente vai estudando a vida de Daniel lá na Babilônia e vai vendo que para nós também, como crentes aqui na terra, a gente fala, poxa, mas é difícil ser crente, é difícil acertar em tudo, as pessoas que a gente convive não temem a Deus, então a influência negativa do mal está em todos os lugares. Então muitos crentes estão dando desculpa, né, de que é difícil viver aqui. Realmente é difícil, mas é possível. E Daniel nos mostra isso. As atitudes de Daniel e dos seus amigos lá na Babilônia são para nós um exemplo vivo no dia de hoje. Então eu gostaria de compartilhar com vocês qualidades de um crente no exílio. Então abre aí capítulo 6 e depois a gente lê parte do texto. Você deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos olhar outras passagens de Daniel também, tá bom? Dito isto, estão com a Bíblia aberta aí? Não, Daniel 6, a partir do verso 13, aqui já começa aquele momento em que Daniel já tem que ser jogado na cova do leão, porque ele desobedeceu a ordem do rei, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Mas diz assim, então, 13 em diante. Então disseram ao rei, quem disse? Os sátrapas. Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele assinou um decreto, inspirados pelos governadores e os sátrapas, de que durante um mês ninguém poderia orar a nenhum Deus, senão somente consultar o rei. E o rei assinou esse decreto, caiu na lábia aqui dos seus auxiliares. E aí ele diz aqui, olha, ó rei, ele continua orando 3 vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. O rei gostava de Daniel, gostava tanto, e Daniel era tão importante para ele, que ele queria colocá-lo como governador
mais importante do que os outros sátrapas. E isso trazia inveja ao coração dos outros. Então o rei tentou livrá-lo, irmãos. Verso 15. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. Olha o que o rei fala, irmãos. O rei, porém, disse a Daniel: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E ele não disse isso assim no sentido de gozar de Daniel, ele disse isso assim desejando que acontecesse mesmo isso, né? Porque ele conhecia Daniel e sabia que Daniel temia ao seu Deus, o Deus dos hebreus. Tamparam a cova com uma pedra e o rei selou o seu anel de selo com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrar-o dos leões? Ora, ele já disse que ele era servo do Deus vivo, então ele sabia que o Deus de Daniel era poderoso. E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra. Olha só, hein? Um rei ímpio aqui testificando do Senhor: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O que é isso, irmãos? O que é isso, irmãos? Será que as pessoas podem olhar para nós, para cada um de nós, e dizer assim: olha, reverencia o Deus desse irmão, dessa pessoa? O que é isso, irmãos? Isso é possível? Quem crê que isso é possível nos dias de hoje? Está meio fraco, amém, mas eu entendo que esteja fraco, né? Que a gente se vê aquém dessa possibilidade, né? A gente se encolhe, mas se foi possível com Daniel, é possível conosco também, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro, o persa. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Então, já falamos de Daniel, que era um dos jovens lá de Judá que foi levado para o cativeiro. Também dos seus amigos, né, Ananias, Misael e Azarias, que se tornaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel recebeu o nome de Beltesazar. Feio, né? Melhor Daniel. Mas o que nós podemos aprender? Primeira coisa que eu tiro de lição para a minha vida, como qualidade de um crente que está no exílio, irmãos, é que Daniel e seus amigos buscaram a santificação. Você pode repetir comigo? Eles buscaram a santificação. Eles fizeram um propósito no coração de não se contaminar com a Babilônia, com a cultura, com os deuses, com a comida da mesa do rei. Porque quando eles chegaram para fazer o treinamento, o rei deu ordem para que todos os jovens comessem da sua mesa, da sua comida. Agora você imagina, irmãos, um jovem sai lá de Judá, vai para um lugar desse, ele vai ficar num lugar bom lá, junto do rei, lugar especial, e aqueles banquetes, né? É a hora que o cara fala assim: é a bênção aqui, é a glória,
vou aproveitar isso aqui, esse banquete, vou comer, isso aqui vai ser uma bênção. Oh, já estava dando glória a Deus pelos aqueles manjares, mas não. Certamente houve um discernimento espiritual dizendo, pô, essa coisa é consagrada, esse negócio aqui não é legal, isso aqui não vai fazer bem para nós. Certamente havia comidas ali também impuras para eles como judeus. Então se viram diante de um dilema, o que fazer? Mas houve um propósito no coração de Daniel, também dos seus amigos, de não se contaminar com a mesa do rei. Foi um passo de fé para a santidade, para ficar separado. E falaram lá com o copeiro, pediram para comer legumes e água, e o copeiro ficou preocupado e disse, mas se daqui 10 dias vocês estiverem pior que os outros, o rei vai vir para cima de mim. Não, confia em Deus que vai dar tudo certo. E depois de 10 dias, diz a palavra de Deus, eles estavam com uma aparência melhor do que os outros. Posso ouvir um amém ou não? Muito bem, então vale a pena esse desejo da santificação, essa coisa de não se contaminar com as coisas da vida. Por exemplo, se você quiser abrir Daniel 1, 19 e 20, veja só que Deus trabalhou na vida desses jovens, irmão. Diz assim, o rei conversou com eles depois que eles fizeram treinamento, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, a Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Daniel, irmãos, na verdade ele tinha até um dom a mais do que os outros que Deus havia lhe concedido, né? Dom é um presente de Deus. Lá Daniel 1,17, você pode ler comigo, diz assim, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência, e a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. É bênção isso, irmãos? Está nas mãos de Deus, ser treinado pelo Senhor, poder estar em qualquer lugar da sociedade e as pessoas perceber que há algo diferente na nossa vida. Irmãos, é isso que Deus quer fazer com a gente, é isso que Deus quer interagir com a sua presença e com a sabedoria e com a palavra e com a unção do Espírito, para que as pessoas percebam, somos diferentes. A sabedoria de Deus na nossa vida, a sabedoria da palavra na nossa vida. Então, se nós quisermos ser usados pelo Senhor, é preciso se separar das coisas do mundo e realmente buscar o Senhor. A palavra santo significa separado, a gente sabe disso. Por isso João escreve dizendo assim, 1 João 2,15, não precisa abrir, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nós temos que buscar isso na nossa vida. Nós somos peregrinos nessa terra, e o primeiro desejo que nós precisamos ter é essa qualidade de desejar ser separado, ser de Deus, buscar a santificação nessa busca do Senhor, para que Ele possa usar a nossa vida. Uma outra coisa que a Bíblia fala sobre qualidades de Daniel e seus amigos é que Daniel era fiel, honesto e dedicado. Olha que característica, que qualidade importante na vida de todo crente, irmãos. Ser fiel, e no caso dele ele era fiel ao rei, ele era fiel. Os sátrapas eram colocados nas províncias porque eles eram olheiros do rei. Eles tomavam conta, se houvesse algum prejuízo, alguém roubando por fora, eles avisavam, eram governantes. E Daniel era fiel. Verso 4, se quiser ler com a gente aqui, do capítulo 6, deixa a Bíblia aberta no capítulo 6, diz lá o verso 4, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Por quê? Estavam com inveja, né? Em sua administração governamental, mas nada conseguiram, não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel e não era desonesto. Se ele não era desonesto, ele era honesto, né, irmãos? O que mais que diz aqui? Nem negligente,
não era negligente, ele era perseverante, ele era um cara honesto, ele fazia as coisas conforme a vontade de Deus. A gente tem conversado, irmãos, sobre a igreja cristã na terra e sobre o testemunho da igreja cristã, que de fato assim, não é difícil ser cristão no sentido de eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu venho para a igreja, até me batizo tal, mas o que tem pego é muitas vezes a falta do testemunho. São pessoas que não se deixam transformar pelo agir da palavra, porque se o fruto do Espírito está na nossa vida, nós vamos agir diferente das coisas do mundo, e é isso que nós precisamos, ser essa luz, ser esse testemunho, né? Ser fiel a Deus. Então você está trabalhando na sua firma, você tem que ser fiel ao que colocaram na sua mão para você fazer, fiel ao horário do seu trabalho. Muitas vezes, por exemplo, a pessoa usa muito o telefone lá, né? Sai o chefe, vamos pegar o telefone, ligar para fulano, ligar para ciclano. Ou usa coisas da firma para fazer coisas particulares. Então, nesses pequenos detalhes da nossa vida, a gente tem que ser fiel, e a gente tem que ser honesto, e a gente tem que dar o melhor da gente. Ah, mas lá todo mundo rouba, mas lá todo mundo mente. Mas eles mentem, nós não. A gente tem que ser o diferente. Aí você fala, pastor, mas se a gente agir assim, nós vamos ser o patinho feio no trabalho. Não tem problema, melhor ser patinho feio, uma crente, e ir para o céu do que... Então, irmãos, que qualidade, né? Ser fiel, ser honesto e realmente fazer a vontade do Senhor todos os dias da vida e dedicado. Então, irmão, que Deus te abençoe. Eu sei que você tem desafios na tua vida profissional e todos aqui, muitos estão trabalhando e tem pressão para fazer errado, para ter falcatrua, para mentir. Não aceite a pressão. Seja fiel ao teu Deus e aquilo que você acredita, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? E assim, nós temos que ser fiel a Deus, né, irmão? Ser fiel. Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim, que uma palavra verdadeira e fiel é que aquele que serve ao Senhor deve ser fiel a Deus, em nome de Jesus. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui na vida de Daniel e de seus amigos é que ele permaneceu firme no propósito da oração. Todos nós sabemos que precisamos orar. Agora, fazer um propósito de manter firme uma vida de oração, uma vida dedicada, que nem, por exemplo, Daniel orava 3 vezes ao dia, ele ia lá para o seu quarto, ele dobrava o joelho. Quanto tempo ele orava? Não sabemos, mas eu creio que era um tempo longo, era um tempo de busca de Deus. E todos os sátrapas sabiam que Daniel tinha essa prática, que ele ia para casa e a janela dele dava lá para a banda de Jerusalém, e ele invocava o Senhor. E é interessante que a Bíblia diz, irmãos, que ele agradecia a Deus. Quando o texto fala a respeito da oração de Daniel, ele diz que ele agradecia a Deus. Quer ver comigo? Veja aí capítulo 6, verso 10. Então, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, de que não podia orar para nenhum Deus, o que ele fez? Foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Ele não mudou a sua rotina. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Isso me chamou a atenção nesse texto, amados, porque a gente precisa ser grato a Deus. Tem que ter gratidão no coração pelas bênçãos, pelas vitórias, pela esperança da salvação, pela certeza do perdão, né? Pelos milagres, né, irmã Geni? Os milagres. Ninguém quer ver um filho lá na UTI do hospital passando por isso. A gente pede para Deus que isso nunca aconteça, mas quando vem a luta e o Senhor põe a mão e prova a nossa fé, a gente vai orar. O que a gente vai fazer na hora da angústia, se não orar? E agora então, que nem essa família que vem aqui, da Simone, agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor, tem que dar testemunho e exaltar o nome do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ser agradecidos a Deus. Ah, pastor, mas temos luta, não tem problema, pode vir a luta, pode vir a dificuldade, né? O maior é Deus que nos dá a vitória, amém, irmãos? Nós cantamos um hino muito lindo que fala, né? Ninguém pode vencer, como é que diz lá? Nada pode vencer
seu amor e o seu sacrifício. Nada pode vencer. Jesus venceu por nós e nós somos mais que vencedores por meio de Jesus. Outra coisa aqui, meus amados irmãos, que a gente pode ver é que ele foi orar no verso 11, pedindo a ajuda de Deus para aquela situação, porque aquele decreto foi uma armadilha. Ele não podia orar segundo o decreto do rei, mas ele, Senhor, nos ajuda, eu não vou deixar de orar, não importa o que possa acontecer, porque ele sabia, irmãos, que orando ali, ele ia ser jogado na cova dos leões. Ele sabia disso, não ia escapar disso, porque o rei tinha feito o decreto, enganado lá pelos seus líderes, e colocou o selo e não podia voltar atrás. Então, meus amados irmãos, Daniel foi perseverante na oração. Nós precisamos ser perseverantes na oração, buscar o Senhor. Faça isso, irmão, faça isso, tenha o seu tempo, né? Busque o Senhor. Eu vou falar um negócio aqui que geralmente a gente não faz muito, mas alguns têm feito, e glória a Deus por isso. Mas busque na madrugada. Toda madrugada? Não, talvez não, mas tem alguma experiência com Deus de dar uma hora numa madrugada aí, no meio da semana, para buscar a presença do Senhor. Então, meu irmão, sem oração não vai para lugar nenhum. Então, isso é importante, é uma marca, é uma qualidade de quem está no exílio. Nós estamos no exílio aqui na terra até a volta de Jesus. Nós precisamos orar, orar e orar, para que a gente possa ter vitória diante do Senhor. Daniel não se intimidou, irmãos, diante do decreto e do risco de ser jogado na cova dos leões. E o rei então disse para Daniel, né? Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, os seus acusadores, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Como eu já disse, o rei tentou salvar Daniel, mas não deu jeito. E então, nos momentos difíceis, é importante, irmãos, a gente buscar Deus em oração. Quando o Senhor Jesus foi para o Getsêmani, os irmãos conhecem muito bem essa passagem, ele foi orar, ele levou os seus discípulos, era um momento de angústia. Um dos evangelistas diz que ele até chegou a suar sangue, gotas de sangue, tal era a angústia do Senhor. E o Senhor ia orar lá na frente, e os apóstolos ficaram meio cansados, e era um momento difícil, eles dormiram. Jesus foi, voltou, e via eles dormindo, e falou assim: mas vocês não podem vigiar comigo 1 hora? Então, irmãos, na hora que a coisa aperta, às vezes a gente nem tem força para orar, né? Ou seja, talvez no início, quando você recebeu a notícia, fica, né, travado aquele momento, mas depois alguém vem e ora junto e tal, e todo mundo vai orando, a gente vai recuperando as forças. Mas Jesus, irmão, foi orar e falou com o seu Deus, teve o seu momento de angústia, mas não deixou de buscar a presença do Pai, mesmo sabendo que o cálice não podia ser passado, mas ele falou com Deus. E depois a Bíblia diz que os anjos vieram e consolaram o Senhor, e isso é uma coisa maravilhosa. Então, meus amados irmãos, a oração é importante. Na hora da alegria, na hora da angústia, o crente precisa orar. Então, essa é uma marca muito importante na presença do Senhor. Uma outra coisa que Daniel nos ensina de qualidade é que ele confiou no seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele confiou, e muito parecido com a experiência dos seus amigos, que quando Nabucodonosor fez uma estátua e mandou todos se prostrarem diante dessa estátua, os amigos de Daniel não se prostraram. E o rei ficou irado, os irmãos conhecem a história, e eles foram lançados lá na fornalha acesa. Mas eles permaneceram firmes com o Senhor, eles confiaram no Senhor. E quando Nabucodonosor confrontou eles, dizendo assim: olha, quem vai livrar vocês? Eles falaram: olha, o Deus que nós servimos pode nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba isso, ó rei, nós não vamos nos prostrar. Se Ele quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não, nós não vamos nos prostrar. Irmãos, essa pegada, essa qualidade, essa firmeza, essa confiança em Deus é muito importante na nossa vida, amados. E aí os irmãos conhecem a história, e eles realmente não se prostraram. O rei mandou aquecer mais, e quando eles foram jogados lá na fornalha, as pessoas que os jogaram morreram pelo calor que já estava perto da fornalha, e eles ficaram lá.
andando na fornalha, passeando no meio do fogo, e quando o rei viu, não tinham mais 3, mas eram 4. O próprio Senhor estava ali com eles, andando, e aquilo foi tremendo, irmãos, impactou a vida daquele rei, que também escreveu um decreto, glorificando o Deus de Israel, por causa daquele livramento, porque eles confiaram no Senhor. Eu pergunto para a igreja, é fácil sempre, todas as vezes, confiar no Senhor? Talvez não seja, né, irmãos? Mas a palavra nos incentiva, vale a pena confiar no Senhor. Irmão, está difícil, vale a pena confiar. Olha para o Senhor, está difícil numa área, noutra área, está tendo luta, olha para o Senhor, confia nele de todo o coração, e ele vai te dar vitória. Então, Daniel 3:28, nós lemos assim, Nabucodonosor falando, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas e a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com Daniel aconteceu a mesma coisa. Logo no amanhecer do dia seguinte, que ele foi jogado na cova, o rei se aproximou, com aquela esperança, quem sabe, que Daniel estivesse vivo, e chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti não cometi mal algum, ó rei. E o rei se alegrou, mandou que ele saísse, e imediatamente mandou que aqueles que tinham feito mal com Daniel fossem colocados na cova. Nós conhecemos, já lemos o texto, e eles foram despedaçados. Então, irmãos, confiar no Senhor. Nós estamos caminhando, nós estamos indo rumo a Jerusalém, nós estamos esperando a volta do Senhor, nós temos confiança nas promessas de Deus sobre a nossa vida, de que o Senhor é fiel para guardar a nossa vida até aquele dia, irmãos, e de completar a obra sobre as nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado na nossa vida. Então, irmão, vale a pena confiar, vale a pena confiar. Então, irmãos, nós temos visto que Daniel buscou santificação, não se contaminar com as coisas lá da Babilônia. Ele foi fiel, foi honesto, foi dedicado, ele foi perseverante na oração, não abriu mão da sua comunhão com Deus de forma nenhuma, e ele confiou no Senhor, que o Senhor era poderoso para livrá-lo e para guardá-lo. Por fim, eu queria falar um aspecto que eu acho que é importante, que a Bíblia diz no verso 28, assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o persa. Então Daniel teve outra qualidade, ele prosperou, ele foi próspero, ele foi abençoado. Irmãos, e aqui nós não estamos falando só das bênçãos materiais, que também Deus nos abençoa, mas ele foi próspero em todo sentido, no testemunho, na vida espiritual, sendo colocado como uma pessoa de confiança do rei, ele prosperou, ganhou a confiança do rei, era respeitado e tinha gente debaixo da sua autoridade. Daniel prosperou. Eu creio, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que o crente precisa prosperar, que é uma marca do crente. Alguém pode dizer amém ou não? Crente não pode patinar, crente não pode ir para trás, crente não pode. Pode ter luta? Pode ter luta, pode ter uma dificuldade, pode ter tribulação, mas o crente tem que ser próspero, não precisa ser rico financeiramente, não é isso. Ser próspero é ter no Senhor abundância, ter o que comer, ter o que vestir, ter alegria, ter uma família abençoada. A prosperidade vai nos atingir todas as áreas da nossa vida, mas quem serve a Deus, sem dúvida nenhuma, vai ser abençoado e vai ser próspero, mesmo porque a gente aprende a ser fiel, a dizimar. Tem a questão das primícias, que a gente não estuda muito, mas quem sabe daqui a pouco a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Não é só o dízimo, outras coisas que a gente pode entregar para Deus, como a nossa vida, o nosso tempo, a nossa dedicação.
Então, meu amado, eu desejo isso para você e para a minha vida, que a gente prospere, que a gente seja fiel, que a gente persevere na oração, que a gente confie no nosso Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, digno de louvor, de honra e de glória. Amém, querido? Qualidades de um crente no exílio, que vocês tenham essas qualidades na tua vida, em nome de Jesus. Vamos